hoje em dia com as cafeterias. E isso, sem intermediador, faz com que essa saca de café não fique com um valor tão elevado e a gente consegue ter um valor reduzido para montar as cafeterias. Hoje em dia tem diversas cafeterias. Certo. Devido ao valor da saca de café ter diminuído e a qualidade aumentado, com a ajuda do governo, aí nós conseguimos ter esses cafés especiais aqui no Brasil. Hoje é mito, então? Hoje é mito. Hoje é mito. No Hoje passado... temos cafés especiais aqui no Brasil, lá na cafeteria do museu. Temos dos 10, 4 deles são especiais. Preocupação, né, Nelson? É difícil você imaginar que o produto que é fabricado na sua terra, o melhor não fica, o melhor vai para fora. E aí o governo, com essa preocupação dos cafeicultores de dar uma condição junto com o governo, é que permitiu que nós, que somos os produtores natos, possamos ter acesso da melhor qualidade. Não ter que ir para fora do país para poder tomar um café de qualidade do Brasil. Olha, não é só eu não que gosta de um bom café. O nosso amigo Eduardo e o Celso Filetti... Grande Filetti. Um abraço para os nossos amigos Eduardo e Celso Filetti. Também adoram tomar um cafezinho. Adoram tomar café. Mas eu queria comentar com o André o seguinte. O café se confunde com a história do Brasil. Né? Sim. E particularmente com a história da cidade de Santos. Sim. Né? Então é muito forte a questão do café, tanto do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista político, inclusive. Né? E eu observei o seguinte, que essa colocação que o Flávio fez, em relação a alguns países europeus, por exemplo, eu tenho uma informação que eu queria checar com você se ela é correta. Tá. Por exemplo, a nossa produção do café, hoje, a Alemanha, por exemplo, que compra uma parte do nosso café, ela distribui muito mais café para o resto do mundo do que o próprio Brasil. Então, se você saberia me dizer o porquê que isso acontece? Então, na verdade, a Alemanha ela é focada em industrialização. Eles compram o nosso café verde, eles torram, eles preparam os pacotes e conseguem escoar esse café. Um café industrializado, Brasil, então. Industrializado. Uhum. Agora, o Brasil é focado em exportação de café verde. Certo. Na verdade, são dois mercados, existem diversos elos nessa corrente, que um é a industrialização, que a Alemanha é forte nisso, lidera, e outra é a parte de exportação de grão verde, de café, que o Brasil lidera hoje mundialmente. Não, ok, mas no processo de industrialização, a gente tem aquilo que é o chamado valor agregado, tá certo? Então, no valor agregado, os alemães têm um ganho altíssimo no processo de distribuição desse produto no valor agregado, né? E nós, vendendo o grão, não sei se comparativamente o ganho da venda desse grão em relação à venda do valor agregado é maior ou menor ou é igual. Isso é que eu não sei. Então, se você André, tiver alguma informação... Tá, então, na verdade, é viável aqui no Brasil exportarmos o café verde do que industrializado. É viável hoje. É viável hoje, devido às taxas, são altíssimas. O valor para a gente industrializar este café hoje é altíssimo. Certo. Então, talvez existem diversos produtores, eles plantam, fazem o processo de beneficiamento, tem todo o gasto, e aí eles passam o processo seguinte para industrializar esse café. Não tem força para poder exportar esse café. Na verdade, os estrangeiros, os demais povos, eles buscam o nosso café verde. Então, por a taxa ser alta, nós não conseguimos. E por não ter procura de café industrializado, não tem como também esse processo funcionar. Entendi. Aqui no Brasil. No Brasil hoje, quais são os estados que mais se destacam em termos da plantação de café? Os principais. Minas Gerais. Minas Gerais é responsável, é a locomotiva? Principalmente a região de sul de Minas. Sul de Minas. É responsável pelo hectare maior plantação de café, falando de qualidade. Qualidade. Aumenta ano a ano. Por quê? Devido à característica, à parte sensorial do café. E este café existe
um toque cítrico, na verdade uma acidez, que isso ajuda a refrescar o nosso paladar. Normalmente no verão o café mais consumido é o café da região sul de Minas, porque ele refresca o seu paladar. Culturalmente falando, o brasileiro consome mais café, cafezinho, sim, café quente. E este café faz com que você tenha um paladar refrescante. Isso mesmo. O brasileiro cada vez mais toma café, André? Sim. Cada vez mais? Na verdade, é o que a gente procura. A profissão barista foi importada para aumentar o consumo de café no país. Nada mais, nada menos. Porque tínhamos uma qualidade de café inferior, temos até hoje café muito bom, mas ele era exportado. Uhum. Como fazer para esse café permanecer no país? Muito bem. Agora, uma curiosidade, depois eu passo para o Nelson. A pessoa fala assim, eu vou tirar um café, né? A pessoa vai na máquina, vou tirar um café. Um café, minha esposa adora café, mas adora café, e ela fala, o café foi bem tirado, não foi bem tirado. É a mão, é a forma de tirar o café que faz a diferença? Dá para falar o segredo ou o segredo está sete chaves e isso eu não conto para ninguém? Não, dá sim, dá para falar. Cada barista tem a técnica é a mesma, mas cada um tem, a diferença é a mão mesmo. É a mão mesmo. Mas antes de ser a mão, existe uma regra que foi montada pelo Ernesto Willi, dono da Ilha Café, hoje já falecido. Enfim, ele montou o primeiro M, Michela, na verdade, o café que ia ser usado. O segundo, a máquina bem calibrada, com a temperatura ideal, o nível da água ideal, tiraria um bom café, moinho e a mão do barista. Então é uma combinação, precisa seguir essas regras. No final, sair certo o café expresso com 3 milímetros de espessura de creme, não se desfaz, demora mais ou menos uns 4 minutos, só vai escurecer a crema do café, mas vai permanecer. Não vai ver aquela parte pretinha do café, vai ficar marrom e ele bem cremoso. Se seguir esses 4 M's, dá certo. Dá certo. Essa técnica. Nelson, já tomou café que você falou assim, às vezes não acertaram na mão para tirar o café ou... Já tomei cafés muito ruins também. Né? Muito ruins? Mas agora, a partir desse programa, tenho certeza que eu e você teremos um professor lá no Museu do Café. Por favor. Que vai nos passar toda a tecnologia da degustação. Como fazê-lo, né? Como fazer. Agora, você estava falando sobre isso. Eu queria falar sobre uma questão da mão de obra, né? Do ser humano, barista. Cada vez mais isso está representando importante na nossa região, na nossa cidade, outras cafeterias abrindo, e a necessidade disso. Você estava falando, juntamente com o Thiago, sobre a questão do programa Meu Expresso, que consiste na elaboração de um curso para poder fazer um programa de capacitação para formadores de trabalhar com máquinas de café expresso. É isso? Lá mesmo no museu? Lá mesmo no museu. Aí montamos esse projeto, esse programa que vai ao longo do ano. E o estudante, 16, 17 anos, que precisa arrumar o seu primeiro emprego. Rede pública, é isso? Rede pública. Seja colégio municipal, colégio estadual. Isso. Faz a inscrição. Só fazer a inscrição no Museu do Café já começou, já está aberto. Vou pedir para a Thaisa colocar no site, colocar o site aí, o endereço. Tá. Já está aberto. Quando é que começa esse curso? Quando é que realiza o curso? É a partir deste mês, mês de fevereiro. Fevereiro agora. Isso mesmo. Tá. Eu vou ensinar, eu sou o professor. Você é o professor curso, lá. Isso mesmo, vai ser no Centro de Preparação de Café, dentro do Museu do Café. E temos um laboratório lá para preparo de café expresso. E os estudantes eles vão aprender a manusear a máquina de expresso. Então, se eu tomar um café expresso por um estudante que se formular, se não for bom, eu vou falar assim, o culpado é o André? É isso? Não vai acontecer, deles prepararem o café errado. Tá? Como não acontece na cafeteria do museu, como é responsabilidade do Museu do Café treinar os funcionários lá. Quanto tempo é o curso, André? O curso vai ter duração de 6 horas, um dia, o dia inteiro, vai ser aos sábados. Certo. E gratuito? Gratuito. Eles podem se inscrever através do telefone, ligar 13 3213 1750, através do site, também mandar um e-mail, dá para entrar no site e mandar um e-mail. E
é bom, vale a pena fazer a inscrição. Normalmente, esse curso, eu peguei uma parte do curso de barista para poder capacitá-los. Esse curso, normalmente no Museu do Café, a gente já ministrava ele, simplesmente trouxemos ele para esse projeto. Custava mais ou menos R$200. E quem fizer a inscrição, participar desse curso, já está saindo em vantagem. Porque vai participar desse projeto, vai entrar no mercado de trabalho e sem pagar nada. O custo zero, Zero. Né? Com relação a isso. Olha, eu acho interessante isso, Nelson, porque a gente percebe, às vezes, a questão da qualificação e ter uma oportunidade dessa, de fazer um curso gratuito. Isso é só para estudante, por enquanto, é isso? Só para estudante, né? Só para Quer dizer, estudante. uma pessoa com uma idade que não esteja estudando, ela não pode ainda participar de maneira gratuita. Mas só o fato, isso que eu acho interessante. Olha, nesse momento aqui, agora são 19h26, é isso que eu gosto de destacar. O que o Museu do Café está fazendo, Nelson? Ele está dando a vara para você, né? Como é que você vai pescar? E você vai correr atrás, né? Não tem nada aquele negócio, a coisa pronta, de bolsa, de ticket, de vale. Não, olha, você quer ter a oportunidade de um trabalho, você quer ser inserido no mercado de trabalho, você quer ter um compromisso. Eu tenho falado muito nessa palavra, compromisso. Hoje o brasileiro, o pessoal da nossa região, falta um pouco de compromisso. Não é que eu seja cético, mas eu estou sendo realista. Hoje oportunidades de emprego existem, mas falta um pouco de compromisso das pessoas. E aí você tem a oportunidade de fazer um curso gratuito para você ser inserido no mercado de trabalho, que hoje há falta de baristas, acredito eu, que há essa condição, Nelson. Então, eu acho que essa ação que tem que ser cada vez mais incutida no Brasil. Olha, eu vou te dar uma oportunidade, eu vou te ensinar como é que faz, mas depois você tem que seguir os passos sozinho. Nelson. Eu acho que o André e o Thiago, que está aqui no estúdio acompanhando... Junto com o museu, né? Junto ao museu, tiveram uma ideia brilhante, porque eu acompanhava a fala no sentido de que quando você dizia que Minas Gerais hoje tem uma produção maior que de São Paulo, tem um aprimoramento de grãos maior que São Paulo, houve uma inversão histórica, né? Que na antiga política do café com leite, Minas Gerais tinha o lado do leite. E São Paulo, que tinha o forte, era o café. Bem lembrado, hein, Nelson? Então houve uma inversão. Tá aqui uma história viva, né? Uma lenda viva, Nelson. Eu fui buscar isso. Foi buscar? Na minha memória. E eu achei que essa inversão foi uma coisa que eu não tinha conhecimento a partir da sua fala. Eu vi que isso agora é uma alteração de um fato histórico do nosso país. E essa ideia de fazer com que nós paulistas tenhamos mais possibilidades, a população, os estudantes tenham mais possibilidade de conhecer mais o café, desde a sua produção até o manuseio, enfim, a degustação, isso eu acho ótimo para a cultura, não só da nossa cidade, como do nosso estado. E até me surgiu uma ideia aqui que eu não sei se ela é viável, se ela não é viável, porque a gente encontra em alguns lugares do Brasil clubes de apreciadores de uísque, por exemplo. Pessoas se reúnem para beber uísque e falar sobre as marcas de uísque. Tem pessoas que se reúnem para fumar charuto, né? E falar sobre a qualidade do produto. Mas, Nelson, você está falando de uísque, charuto, mas então, não combina aqui na TV como falar de uísque e charuto. Não, estou dando um exemplo, de clubes de pessoas que gostam de um determinado produto, se reúnem para degustar esse produto, seja qual for ele, para que dessa degustação, dessa relação, se torne uma relação social no meio em que elas vivem. Clube do Café? Por que não existir um Clube do Café? Olha, André, vou lhe falar que não existe esse termo, Clube do Café, mas hoje o Museu do Café já tem a parte de degustação, ensina o consumidor a degustar o seu café, a saber comprar este café, porque existem cafés com diferentes valores. Sim. Temos até um curso lá, Special Blends, que harmonizamos café com sobremesa, com queijo. Para qualquer um esse curso? Aí é aberto, aí já vamos é um curso pago, um curso, né? Ainda não decidimos se vai ter um valor para ele. Por isso que eu estou dando a sugestão, viu, Thiago, para vocês fazerem um clube do café, porque as pessoas, os cidadãos, de uma maneira geral... Poder ter essa integração, né? Diferente desse curso que profissionaliza, né? Que dá condições, vocês têm duas vertentes, uma para a sociedade de uma maneira geral, o outro para dar um enfoque